Thiago. Tudo bom? Bem, você? Joia, graças a Deus, em Ah, paz. que coisa boa. Deu Tá, certo, né? Finalmente, né, Patrícia, da gente encontrar aqui. então, pelo menos assim, né? Pois é, verdade. Em tempos de Covid, né, menino? Tá difícil. Verdade, tá bem Vocês têm complicado. passado bem, tudo em paz? Todo mundo bem, graças a Deus. E Que aí bom. também, né? Tudo em ordem, graças a Deus. Tá Tudo bom. certo. Falar um pouquinho, né, da importância de limitar o uso dos eletrônicos para as crianças, né, Thiago? Sim. Aqui em casa, com a pandemia, como eu comecei a ficar mais em casa, e aí, bem no início, eu me veio essa necessidade, né, de começar a limitar esse uso, né, para os meninos. E aí o Bruno falou assim, você não vai conseguir. Mas aí passou 3 dias e ficou tranquilo. E hoje eu vejo os benefícios que foi, sabe? Até as Sim. pessoas que convivem com a gente falam que são caiu um pouquinho, Caiu, voltou aqui agora. Você está me ouvindo bem? agora sim. Ah, O perfeito. pessoal está Desculpa, você tinha. perguntando O aqui. meu, o meu aqui caiu quando você tinha falado que disse que ia tirar as telas e o Bruno falou que não ia conseguir. E Ah, aí tá. você É, foi porque trabalhando. o Bruno comentou, né, que não ia e passou 3 dias, foi tranquilo e os benefícios hoje eu vejo que foi bem legal e que valeu a pena, sabe? Aí eu até comentei que o pessoal que convive com a gente fala dos meninos, né, antes e depois dos eletrônicos. Então, assim, fez uma Verdade, diferença muito grande. Alguém verdade. perguntou aqui sobre o que a gente está falando, nós estamos falando sobre a importância de limitar o uso dos eletrônicos, né, para as crianças. E aí o Thiago vai falar para nós aí um pouquinho. Isso. Agora tá entrando o pessoal, acho que minha conexão estabilizou aqui. A gente vai se É, apresentar, né? Se apresente primeiro, Patrícia, por isso. favor. Meu nome é Patrícia, né? Eu moro aqui em Unai, tenho trabalhado hoje, eu estou como diretora de uma escola de anos iniciais aqui no estado de Minas Gerais, pedagoga e mãe de 2 filhos, casada com o primo do Dr. Tiago aí. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa conversa vai ser excelente hoje. Bom, eu sou oftalmologista com especialização em oftalmopediatria e estrabismo. E aqui em Brasília, e eu creio que essa conversa vai ser excelente com a Patrícia, porque a gente vai poder discutir um pouco dessa questão do uso dos eletrônicos, tanto da parte pedagoga, né, da pedagogia, quanto da parte médica. E a gente pode aprofundar também alguns outros temas vinculados a isso daí, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas aí. Esse é um tema muito comum, muito falado, mas infelizmente muitas vezes ele é ouvido, mas não é praticado, né? Então, a nossa ideia Verdade. aqui é que a gente consiga colocar em prática também um pouco do que nós vamos compartilhar aqui, né? Falar um pouco também da nossa experiência, né, Tiago? Sim. Mostrar que é possível, né? Sim, verdade. Aqui em casa, Patrícia se apresentou, são três aqui em casa, dois na casa dela, né? É Então, a gente tem verdade. essa experiência de casa também, não é só a experiência de conhecer o que está lá na Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, nem da de pediatria só, mas realmente da nossa vivência em casa, como é que tem sido, essa redução das telas, né? Patrícia, fique à vontade Verdade. aí. Se quiser começar com alguma área específica do tema, fica à vontade. Então, Tiago, é, hoje as pesquisas indicam que as crianças estão utilizando cada vez mais, né? Entre 4, 6 horas por dia, quando não mais, né? É, Na questão pedagógica, é super importante trabalhar aí os três sistemas sensoriais, né? Visão, audição e sinestésico, a gente chama, que envolve aí o
o tato, o olfato e o paladar. Me fala um pouquinho aí sobre esse excesso no lado da visão. Perfeito. Bom, primeiro começando com alguns dados básicos para o pessoal ter ideia do tamanho do nosso problema. A gente tem dados de 2018, hein? Não estou falando agora não, nós estamos em janeiro de 2021. Esses dados que eu vou passar para vocês são de 2018. 86% dos adolescentes aí, que a gente considera de 9 a 18 anos, estavam conectados nessa pesquisa de 2018. Então, é muita criança. Não estou nem colocando aí abaixo dos 9 anos, né? Se realmente abaixo dos 9 a gente espera que tenha uma porcentagem menor, mas mesmo assim, quando a gente pensa de 9 a 18, pensando em crianças maiores e adolescentes, é muita gente conectada. 86% dessa faixa etária no Brasil estava conectada em 2018. Eu creio que hoje isso é muito maior, principalmente após um ano pandêmico, né? Pelo menos no consultório é o que a gente tem visto. Realmente é muito, muito frequente. E em relação aos danos que isso pode causar na visão, costumo até falar para meus pacientes o seguinte, que perto dos danos de desenvolvimento, os danos da visão são até pequenos, mas eles existem. Verdade. É um aumento muito importante da miopia. A gente tem trabalhos que mostram que tem havido uma miopização muito intensa, né? Miopia é aquele grau que a pessoa tem dificuldade para enxergar para longe. Se fosse só isso, tudo bem, né? Você põe os óculos e está resolvido. Mas acontece que tem aumentado a miopia e a alta miopia, e com isso vem outros problemas, problemas de retina, né? Esse paciente automíope vai ter mais chance de ter um descolamento de retina, uma alteração macular, e isso vai causar baixa de visão e um impacto importante na qualidade de vida dessa criança. Então, além disso, tem também aquela síndrome do olho seco, que está muito associada também ao uso exagerado dos eletrônicos, do videogame. A criança passa horas ali, diminui a frequência do piscar, isso pode ressecar os olhos, pode levar a lesões de córnea. Em alguns casos, a criança começa a ter mais prurido, coceira, vai coçar e desenvolver uma doença que chama ceratocone lá na frente. A ceratocone é séria, pode levar até transplante de córnea. Então, são inúmeros os problemas que esse excesso pode causar, né? Mas o principal que a gente tem visto realmente é a questão da miopização. Você tem populações que estão ficando muito mais míopes. No Brasil, graças a Deus, isso não é tão visto ainda. Quando você pega os trabalhos, né? Esses trabalhos que, por exemplo, Singapura, trabalhos do Japão, Austrália, alguns do Canadá, são trabalhos que mostram um aumento muito grande na velocidade de miopização. No Brasil, a gente ainda não vê tanto isso, porque essa parcela que está ficando muito nas telas, já é essa parcela já acima de 8 aninhos, 9 aninhos. Então, aqueles que começam mais cedo, como ocorre em Singapura, no Japão, são os que têm miopizado mais ainda, tá? Mas realmente é um fator fundamental saber dosar isso, porque o prejuízo para a visão, ele vem, né? Perguntaram aqui se a gente indica o uso de colírio e Isso. sim, se a criança tiver apresentando um olho seco, isso tem como a gente medir no consultório, a gente mede através da avaliação do filme lacrimal, avaliação de evaporação de lágrima, a gente vai saber se o olhinho está ressecado ou não, além dos outros sintomas, das outras queixas. Tem pacientes que você não precisa nem fazer nenhum desses outros exames, você já vê que o olhinho está seco. A gente indica colírio dependendo da idade, tá? Mas não adianta você passar o dia pingando colírio se você não tira o fator causal, né? Não tem nenhum colírio que é igual a lágrima, não tem nada que vai substituir, por melhor que seja o colírio. Então, se você não reduzir aquele fator causal de uma grande exposição de tela, dificilmente você vai conseguir ter sucesso no tratamento só com colírio, tá? Então, Tiago, na questão pedagógica, quando a criança fica ali muito no uso dos eletrônicos, ela acaba não se envolvendo em atividades que desenvolvem, que estimulem, né, o raciocínio, a construção de conceitos, de noções de alguma coisa, né? E isso pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dela, porque ela não vai processar a informação como deveria. Numa outra live sua, eu vi você falando da importância
E é por isso que a gente precisa, né, voltando um pouquinho aqui antes de falar da live, que a criança precisa de brincar de bola, precisa ir no parquinho, precisa brincar de carrinho, né, para sentir o movimento, para ter essa noção, esse conceito e tudo. E aí, numa outra live que eu assisti sua, você falou sobre a importância, porque geralmente quando a criança está ali no videogame ou no celular, ela vai para um quartinho, né, e fica ali naquele quartinho escuro. Da criança sair pro mundo real lá fora e de ter a luz do sol, né, da importância que isso tem para a visão. Você fala um pouquinho Sim, para a gente? sim. Nessa linha de estudos que eu estava falando da miopização, os colegas começaram a pensar em algumas teorias sobre por que que esse olhinho está ficando míope. E o olho míope geralmente é um olho que é grande. Então você tem um padrão de tamanho de olho, que seria o que não teria grau. Um olho pequeno costuma ser hipermétrope e um olho grande costuma ser míope. Então o que está fazendo esse olhinho crescer? Por que está dando essa miopia e esse olho está ficando grande? E vieram algumas teorias e, de forma bem resumida aqui e simplificada para todos entenderem, a conclusão que chegaram, que estão chegando ainda, né, ainda não bateram o martelo, mas tudo tem indicado de que quando a criança está em ambientes fechados, ela recebe a luz de uma forma diferente na retina. E isso vai fazer com que alguns fatores de crescimento sejam ativados. A luz solar, a forma como ela incide na retina e a forma como ela bate em algumas áreas da periferia da retina, ela vai inibir alguns fatores de crescimento. E essa inibição de fatores de crescimento vai permitir que esse olho se mantenha num tamanho adequado, que não cresça de forma exagerada. Então, não é só o volume de tempo de telas, ou o meu filho está assistindo 3 horas de TV, 4 horas de TV e o resto ele fica enclausurado do mesmo jeito. A questão não é essa, a questão é também o quanto ele tem saído, o quanto você coloca essa exposição à criança. Então, é importante aquele futebol ao ar livre, natação, né, que ele tenha alguns horários ao ar livre durante a semana. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, não estou mandando ninguém sair aí aglomerar, nada disso, né? Inclusive, isso tem sido muito difícil, que a gente aqui em casa tem seguido na risca. Só eu saio para trabalhar, minha esposa está em home office. As crianças estavam realmente praticamente sem sair de casa nos 6, 8 meses iniciais. A gente saía com elas final de semana, né, ia em algum parque aberto, e agora eu já estou começando a pedalar com elas de manhã cedinho, para elas saírem um pouco, mas tudo realmente em ambientes controlados, todo mundo de máscara. Mas é possível fazer isso, né? Tomando os cuidados, você vai Sim. conseguir tranquilamente. Então, essa exposição ao ar livre, ao ambiente externo, ela é fundamental também nesse controle de miopia. Não é só a tela que vai influenciar, tá? Então, é muito, em algumas escolas no Canadá, na China, você tem já o período estabelecido que a criança tem que brincar fora da sala. Em alguns lugares, onde o inverno é mais rigoroso, como no Canadá, você tem algumas escolas que mudaram o padrão e o projeto da sala de aula para ter uma parede inteira de vidro iluminada, né? Então não é só aquela janela pequena, não é um ambiente fechado. Ela tem uma parte de incidência solar natural, de incidência luminosa natural, porque isso também vai fazer diferença, tá? Certo. É, aqui, falar aqui também sobre é, que quando a criança fica muito ali nos eletrônicos, né, ela perde como eu falei, né, a construção de conceitos, de noção, né, e aí ela acaba não experimentando o mundo e perde ali, por exemplo, a coordenação motora. é, eu até tinha preparado aqui como exemplo o jogo de futebol, né? Ela, a criança, quando joga bem ali o futebol no videogame, não quer dizer que ela joga bem, que ela não desenvolveu, talvez, a coordenação motora, não desenvolveu aí noção de tempo, de espaço, nada, né? E aí acaba ficando ali desmotivada, irritada, perde o convívio, né, com os coleguinhas, porque ela não consegue acompanhar. O que que você tem visto, assim, nesse sentido, Tiago, de sintomas, além, assim, talvez né, de Oftalmo, né? como profissional,
Que você tem visto? Bom, eu vou te falar da minha experiência como pai, então, né? Fica Certo. mais. A gente tinha o hábito, antes da minha terceira filha nascer, eu tenho um menino e duas meninas, né? E aí, antes da Liz nascer, as crianças assistiam quase todo dia de manhã uma TV, né? Então acordavam, era o hábito deles, assistiam um desenho, aí tomava o café e a gente já ia preparar nosso dia. E Isabela, minha esposa, gosta muito de estudar essa parte, acompanhar de criação dos filhos e tudo. Então, e ela leva a sério, seríssimo isso. E ela virou para mim um dia e falou: Tia, acho que os meninos estão vendo muita TV aqui. Eu falei: Nossa, mas eles assistem meia hora de manhã, no máximo, não assistiam à noite, dificilmente no resto do dia. Não, eu vou diminuir. Eu falei: Tudo bem, tem todo o apoio. E reduziu. Os homens nunca acreditam nas mulheres, né? Você deve ter falado igual o Bruno. Não, não vai dar certo, não. Não, eu falei, vamos tentar, né? Mas realmente não é fácil. E, enfim, tiramos a TV durante a semana aqui em casa. TV durante a semana é prêmio. Então, se eles têm os desafios deles, né? Então, por exemplo, o mais velho desafio hoje é comer tantas frutas por dia, arrumar a cama sozinho, dormir sozinho. E aí ele cumpriu aquele desafio durante 10 dias, durante 10 itens daquele, que vai dar 3, 4 dias, ele pode escolher um desenho para assistir durante a semana. E aí hoje funciona assim, desenho só final de semana, ou sábado ou domingo, no máximo 2 horas. E a diferença que eu vi de desenvolvimento e de comportamento deles é absurda. E assim, às vezes você dá um deslize, dá um final de semana, você está mais cansado, liga a TV, passa 3, 4 horas ali. Você sente a questão comportamental deles no dia seguinte ou até no mesmo dia. É impressionante. Aumenta o número de Verdade. birra, aumenta a irritabilidade. Então, assim, aí é lógico que eu não estou mais falando como médico, falando do estudo e tal, estou te falando da minha experiência como pai, né? E a gente, quando vai ver as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vê que eles destacam muito isso, a questão comportamental da criança que está com excesso de telas. É incrível. Porque quando a criança está ali na frente de uma tela, ela está só recebendo aquele conteúdo pronto, né? Uhum, É lógico que tem programas que são mais educativos, outros menos educativos, outros que são nada educativos, né? E verdade. só que, de qualquer forma, a criança está recebendo aquele conteúdo pronto, ela não está tendo a oportunidade de um desenvolvimento de criatividade dela. Então, a partir do Verdade. momento que a gente cortou a TV durante a semana, a gente sempre dá acesso livre a eles a giz de cera, a gente evita o lápis por causa de lesão ocular, aí já é da minha área, traumatizado, a gente já viu muito isso em emergência, né? Então, dê sempre preferência a ter giz de cera, nada de caneta, nada de lápis ponta fina. Então, as crianças aqui têm livre acesso ao giz de cera, a papel, eles desenham muito, escrevem. Meu mais velho está com 7 anos, já escreveu vários livrinhos, então ama escrever, porque ele vai gastar o tempo dele com alguma outra forma. E eles estão numa idade de criatividade muito grande, né? E eles têm que Uhum. exercer essa criatividade, eles têm que vivenciar as dificuldades também, né, do dia a dia, de uma frustração com o irmão, uma frustração com a irmã, uma frustração de não conseguir ler o livrinho que queria. Então, isso também é muito importante, ele acaba não vivenciando isso se ele está o dia inteiro na tela. E a gente tem casos de crianças que estão simplesmente o dia inteiro na tela. Sai da TV para o Eles computador, do recebem tudo computador, pronto, tablet. né? Não Exatamente. E tem com a isso, experiência, que é tão importante para o aprendizado. exatamente. Aí já é sua área. Aí você podia falar também um pouquinho disso daí. Aqui em casa foi bem parecido, sabe? É, o João Francisco ficava muito na televisão, e aí eu falei, tive assim, né? Eu falei, não, não tá certo, vamos cortar. E aí eu comecei a deixar só à noite, né? Cortou durante o dia, mas ele estava assim, muito irritado. A gente chamava, ele não escutava, chegava visita, ele não dava atenção, e isso tudo mudou. Ele começou a conversar mais, a desenvolver melhor, né? Você já prestava atenção, eu chamava, ele me escutava, eu cheguei a pensar, falando, meu filho está com problema de audição, porque eu converso com ele, ele não me escuta. A No, televisão tem que ser cada vez mais alta. E aí
isso tudo foi melhorando e o desenvolvimento dele foi outro. Aqui em casa eu dou os lápis, viu? Eu dou lápis, dou massinha, muito bloquinho para montar. Ele gosta Isso. muito, ele, o João Francisco, o Gabriel também gosta muito de montar quebra-cabeça. Então, assim, muitas pessoas me falam assim, ah, mas é porque sua casa tem quintal, é, né? Os meninos têm com que se distrair. Mas não é só isso, né? E a gente não está Exato. falando assim de cortar, né, Tiago? Tem que Uhum. saber usar. O vilão não é o meio eletrônico, né? É Exato. a forma que ele está sendo usado. Ele precisa ser melhor utilizado e dentro dos padrões aí que são oferecidos, né? Que são falados para cumprir aí. Por exemplo, de 0 a 2 anos é nada Isso. de, De de tela. eletrônicos, né? De tela, Inclusive, nada. inclusive a tela passiva, né? É lógico que de vez em quando você está com seu bebezinho no colo, você está vendo uma TV, assistindo um jornal. Aliás, eu não assisto jornal, mas tudo bem, para quem ainda assiste o jornal, fica à vontade, É verdade. pode ver. Aqui, Mas assim, o ideal é que esse bebezinho não esteja direto na tela, tá? é, Então isso é é, importante também. Agora, é, zero, até os 2 anos é zero. Zero, zero. uhum. Inclusive de forma passiva. O ideal é que você não deixe essa criança exposta à tela ali, né? E pode continuar aí, vamos ver se. Eu ia falar dos bebês, né? Que o bebê ele Sim, precisa ser estimulado com toques, com riso, vendo a mãe passar para lá e para lá, ou um outro indivíduo, né? E não de uma única forma, que é o que a tela proporciona, né? Mas é a visão. Então é que nem eu falei lá que vai estar trabalhando apenas, tem que trabalhar os três sistemas sensoriais. Aí vai estar trabalhando só um e os outros vão ficando meio que atrofiados. E aí nós podemos ter dificuldades na aprendizagem depois por causa disso. Então, perfeito. a gente vê muita família aí, né? Não, estou cansada, mãe, mas pensa aí no futuro do seu menino aí, porque vai ser melhor você tirar agora do que ter um problema depois, né, com ele, com o desenvolvimento. Essa questão da facilidade é complicado, né? Porque se você parar para pensar, gente, é muito fácil. Você liga a TV, o Netflix tem uma infinidade de possibilidades para você deixar seu filho quieto 4, 5 horas, né? Agora a gente tem que lembrar que a gente vai colher o que a gente está plantando, né? Então, Verdade. se você quer ter filhos que estão crescendo saudáveis, não só da parte física, você vai lá, dá o alimento, é super preocupado com a alimentação, com a comida da criança, e aí você esquece da parte cognitiva e desenvolvimento, achando que essa criança vai se desenvolver mega bem na frente da TV ou com o celular. Não é assim que funciona, né? E é muito mais fácil, gente. Quem tem filho sabe a guerra que é dar a janta para os meninos, dar o almoço para a criança. Coloca um desenhozinho que seja na frente dela e dá a comida para você ver se não é muito mais fácil. Agora, isso é um Uhum. problema enorme que você está criando. Porque você está criando uma dependência e um vínculo de que aquele eletrônico é a hora dele comer, né? Então, isso é complicadíssimo. Lógico que não é fácil, mas geralmente as coisas fáceis da vida não são os melhores caminhos, né? Então, Não. se a gente quer ter filhos diferenciados, né, e que vão ser diferenciados lá na frente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Óbvio que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho para a gente como pais ter que lidar com essa logística toda de casa, que é uma loucura, sem a ajuda do eletrônico durante a semana, né? Mas é Verdade. totalmente possível, né? Totalmente possível. É possível, é possível. Eu sempre falo, gente, é difícil, é difícil, mas é possível, tem como sim fazer, buscar estratégias. A vida de pai e mãe não é fácil, não, né, Não é Tiago? A não, partir da hora que você vira não é mãe, que você não. vira pai, é isso aí mesmo, Mas é é maravilhosa, sofrer. né? É, É não é fácil, prazeroso. mas é maravilhosa. Quando eu vejo os meninos, o desenvolvimento deles hoje, sabe? Eu fico falar, foi difícil, Pá, mas é, valeu a pena. Vale a pena. exatamente, exatamente. De 2 a 5 anos, 1 hora? Exatamente. 2 a 5 anos, 1 hora,
tá? E sempre, nunca esqueçam, isso aí é supervisionado. Então, aquela história de que você entregou o celular para o menino e foi resolver suas coisas, isso não pode existir, gente, tá? Ah, eu ia falar sobre. Essas orientações da Sociedade de Pediatria, 0 até 2 anos, zero tela, de 2 a 5 anos, 1 hora de tela, de 6 a 10 anos aproximadamente, de 1 a 2 horas, né? E aí, depois disso, até 18 anos, no máximo 3 horas, 3 horas e meia, sempre com supervisão. Isso é fundamental, tá? Isso. Inclusive, tem até a questão legal em relação a isso. Você entregar um celular para o seu filho de 5, 7 anos e sumir, vai fazer suas outras coisas, o menino fica em outro cômodo com seu telefone, que tem conexão à internet, que tem tudo, isso é perigoso, tanto da parte cognitiva, que ele vai estar vendo, você nem sabe o que, quanto ele pode estar Uhum, tendo acesso a pessoas externas. Você não abriria a porta da sua casa e deixaria ela aberta lá com seu filho na porta, né? Para qualquer estranho verdade. chegar e conversar. Então, no meio eletrônico funciona da mesma forma. E até legalmente, os pais são responsáveis pela criança, né? Os pais que não têm esse cuidado, eles podem responder até legalmente se houver algum problema dessa criança estar sofrendo algum abuso virtual, alguma coisa do gênero, tá? Então isso aí é uma coisa seríssima. O celular não é babá e nem a TV. Então, e Verdade. existem mecanismos, né, de segurança que você pode usar, filtros no telefone, e aí diversos mecanismos, aí não é minha área, não entendo nada, né, Bruno entende tudo disso aí, É. mas Vou ter que fazer uma live com existem, ele. exatamente, pode fazer uma live com ele aí para ele dar uma aula disso. Mas existem esses mecanismos também, né? Ah, você estava falando aí que os meninos inventam as próprias brincadeiras dele, né? Mas é isso mesmo. Quando eles ficam sem a tela, eles ficam muito mais criativos, né? Tem hora que eu pego eles brincando assim, falo, da onde que ele tirou isso, né? Mas eles ficam muito mais criativos e eles não pedem tanto assim a televisão, o celular. É claro que quando chega lá na avó, né, ou tem algum amiguinho, eles acabam assistindo, né? Eles não são totalmente proibidos de assistir, de Isso, ter acesso, mas esse acesso supervisionado, onde eu estou vendo, ou o Bruno está vendo, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, né? É importante isso perfeito, aí. perfeito. Eu Tem coloquei um, aqui, tinha uma pode falar pergunta depois aqui. eu. Perguntaram aqui, ó, Hum, diagnóstico de -3 de miopia em criança, pode ser exposição aos eletrônicos? Pode, mas não necessariamente é só isso, tá? A gente tem que lembrar que é multifatorial. Você tem a questão genética, essa criança pode ter uma família com várias pessoas míopes, a miopia pode vir de forma esporádica, igual eu tenho 0,75, é quase nada, eu tenho uma irmã que tem 6 graus, e aí só ela foi a sorteada de ter 6 graus na família, né? Então, a Mariana tem um grau alto e foi só ela. Infelizmente, não, mais ninguém saiu com essa miopia. Agora, a questão é que a exposição vai aumentar esse fator que essa criança já teria de chance de ter, né? Então, não significa que esses 3 graus foram só a exposição aos eletrônicos. É uma questão de, são várias situações, a baixa exposição ao ar livre, o uso do eletrônico, a questão genética e também associada, tá? ok. Hoje, com a pandemia, as escolas estão utilizando os meios eletrônicos cada vez mais como, né, para pedagogicamente, né? E aí, como esse acesso aos meios eletrônicos é necessário, dentro de casa vai ser preciso utilizar cada vez menos, né, para distração, para que esse número de horas recomendadas aí que a gente falou seja cumprida, né? É. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, né? Porque não é fora as horas da escola, não, viu? É tudo junto. Isso é muito difícil, né? Porque se a gente pega essa recomendação na risca, por exemplo, as crianças aí de 11 a 18 anos, elas teriam que usar até 3 horas, 3 horas e meia. Só o tempo de aula já vai passar disso.
Então, isso é Verdade. muito complicado. E depois o menino ainda quer encontrar com os amigos pela internet. A gente está vivendo numa época de exceção, né? Porque nós estamos numa pandemia, a gente não tem para onde correr, né? Alguns pais me perguntam isso, falam, doutor, e aí? E com a escola? Eu tiro da escola? Eu falo, não, claro que não. Isso aqui é um período de exceção. Só que a gente tem que pensar também em mecanismos compensatórios, né? A criança passou a manhã inteira na aula, online. Começou a aula às 7h30, acabou às 11h30, meio-dia. Obviamente ela vai ter intervalos. Isso também é importante que a escola tenha em mente esses intervalos, que a criança esteja com o material pedagógico dela em casa para ela seguir no livro e não apenas no computador, né? E aqui em casa, por exemplo, os meninos estudaram, tinha aula no computador e tinha todo o material que a gente buscou na escola, eles acompanhavam nos livrinhos. Então, estavam tendo aulinha com a professora e estavam mexendo no caderno, no livro, eles não estão vidrados naquela tela o tempo inteiro. Passado esse Eles período de tiveram aulas, acesso a todos os sentidos, né? isso, A todos exatamente. os sistemas sensoriais, que é o que é importante para o aprendizado. Porque se ele fica ali só na tela, o aprendizado dele não vai ser igual. Agora, como ele Não, tinha ali o caderno, tinha os livros para manusear, né? Tinha esse contato, é, talvez até da experiência, né? De alguma atividade, alguma tarefa, isso fez com que o aprendizado fosse melhor, né? sem Gerou um dúvida, aprendizado de maior qualidade. sem dúvida. E se você me perguntar assim, você falar, você acha que foi um ano perdido na educação dos meninos? Sem dúvida não foi. Eles evoluíram muito nesse ano, mesmo estudando em casa. Agora, que nem você está falando, depende da supervisão. E é óbvio que nem todas as famílias vão ter a possibilidade de estar tendo essa supervisão, né? Às vezes os pais Uhum. trabalham o dia inteiro, os dois, não conseguem conciliar essa agenda com os filhos. Então, realmente a situação não é simples, mas aí a gente não pode tornar essa situação de exceção a regra, né? E tem que Uhum. lembrar também que passou esse período de aula, estimula ele outras atividades que não sejam eletrônicas, né? O problema é que aí depois o menino passa a tarde inteira no joguinho, não é No bom, videogame. né? É, para cada hora de tela, né, é bom colocar a mesma quantidade ali de onde o menino vai estar movimentando, vai estar interagindo ali com o mundo real ali, Sim, observando. Então, longe ali do videogame, para que esse não seja seja muito, né, no dia ali de aparelho ali, eletrônico. exatamente. E que ele não confunda com a Tiago, realidade, né, Patrícia? Que tem, às vezes o verdade. menino está tanto tempo ali que eles só vão ter um discernimento mesmo do que é o mundo real em relação ao mundo virtual já depois dos 7 anos, né? Depois dos 7, 8 anos. Antes disso, eles não vão dar conta de discernir. Então, se você está tendo seu filho o dia inteiro na tela, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele está achando que aquilo é o mundo real dele, né? Então, Uhum. essa interação também é importante. Gente, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu achar. Colocar a tela na TV, que é maior, pode ajudar? Pode. Em alguns aspectos vai ajudar. Não nesses aspectos da questão do desenvolvimento, mas pensando em oftalmologia, se você teria a opção do seu filho assistir um determinado programa no celular ou jogar isso para a TV. A TV vai ser bem menos prejudicial do que o celular, tá? Porque no celular, além de estar menor a imagem, você está muito próximo. Isso gera um esforço na visão, tá? O que a gente chama de esforço acomodativo. Você tem que contrair um músculozinho dentro do olho para trazer o foco para perto. E hoje a gente já está tendo um novo estrabismo que antes não tinha, que é o estrabismo relacionado ao uso exacerbado de eletrônicos, especialmente pacientes jovens aí na casa aí dos 15 aos 28 anos, 25 anos. São pacientes que chegam no nosso consultório com queixa de estrabismo agudo e visão dupla, que começou depois de um período aí muito grande de jogo. Eu não estou falando daquele menino que usa 2 horas, estou falando daquele que passa 12 horas, 10 horas num videogame, num celular. E muitos deles acabam indo para a cirurgia, porque precisa de um reposicionamento muscular para poder dar conta de voltar a enxergar normalmente. Então o negócio é muito mais sério do que a É gente acha, sério, não é né? brincadeira não, né? Não, não. Não é coisa séria. Tiago, eu queria colocar aqui também,
que o uso de eletrônicos, né, tipo, nos jogos, ele pode prejudicar a postura da criança, né, da dificuldade de convivência social, o sono dela também, que atrapalha uma noite de sono bem dormida, né, causa irritabilidade, falta de paciência, perda de interesse, e muitas das vezes a gente acontece, eu estava lendo sobre isso, que muitas crianças são diagnosticadas com TDAH e, na verdade, é apenas o uso excessivo de eletrônico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a criança começa a ficar desatenta, né? Tipo, eu comentei do meu filho, né, do João Francisco, que eu chamava e ele nem prestava atenção. Então, assim, são sintomas que são muito parecidos, que às vezes pode ser confundido. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né, para que, às vezes, vai para um diagnóstico sem que era apenas limitar ali o uso dos eletrônicos. Então, isso é muito importante a gente estar falando aqui né, pela Com questão certeza. pedagógica, às vezes interfere bastante aí. Com certeza. A gente tem que lembrar que eles estão numa fase de plasticidade neuronal enorme. O que que é isso? Sim. Esse cérebrozinho está em desenvolvimento pleno e ele pode ir tanto para um caminho bom quanto para um caminho ruim, né? Se você está dando um estímulo único ali, ele não vai desenvolver outras áreas e realmente tem muita confusão na hora do diagnóstico do transtorno de hiperatividade e atenção. Também alguns casos que são considerados autismos leves e que, na verdade, o menino só está em outro planeta, no planeta virtual, né? E quando ele Uhum. começa a reduzir isso, ele começa a ter uma melhora no desenvolvimento de fala, no desenvolvimento social. Então, isso é um negócio muito sério, é um desafio também para a gente como médico, para a gente como educador, né? Saber diferenciar isso. Porque a gente não tem um guideline, assim, uma rotina. Falar, o menino que assiste tantas horas por dia vai ser enquadrado nisso, vai ser enquadrado Não naquilo. tem Não é como saber, simples né? assim. Não, não é É, simples assim, né? Então é importantíssimo realmente a gente, na hora que pensa, na hora que você pensa assim, poxa, será que meu filho tem TDAH, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Você vai num profissional, ele vai te orientar e vai te perguntar, questionar, né? Se ele não te questionar quanto a isso, fale. Fale, olha, doutor, meu filho passa tantas horas na frente do celular, do computador, você acha que isso tem influência, né? Então, isso tudo é muito importante ser trabalhado até mesmo antes de entrar com medicações. Avaliar a questão visual, tem muitas crianças que chegam lá para mim com 5 graus, 6 graus, 8 graus, semana passada tinha uma de 10 graus, que vão para a rotina, né? Às vezes o papai e a mamãe não notam essa dificuldade, porque a e a criança, às criança é vezes, diagnosticada com um transtorno é, específico de, exato, de transtorno específico de dificuldade, né? E não é, né? não é. Às vezes É era um óculos, apenas era um óculos. Verdade, né? esses dias eu andei falando sobre isso, porque isso acontece bastante da audição, da visão, né? É Exato, apenas um diagnóstico que ainda não foi dado. exato. Você tem que descartar essas partes que a gente chama orgânicas, né? Desses sistemas para poder você dar um diagnóstico e falar, não, isso aqui realmente é um transtorno comportamental. Mas aí você já tem que ter descartado toda essa questão orgânica. Esse menino ouve bem, ele enxerga bem, como é que está a interação dele em casa, os estímulos em casa, né? Isso é importantíssimo, Uhum. tá? Isso, verdade. Bom, em relação também à questão das telas, você tinha falado da irritabilidade, são vários os outros problemas, né? São crianças que têm maior índice de obesidade, e aí todos os Verdade. problemas que a obesidade traz, né? Essa, Sedentarismo aí, né? exato. E a gente também hoje já tem uma síndrome chamada síndrome de dependência de eletrônicos. Isso não é só da criança, isso é também no adulto, né? Então, essa síndrome de dependência, ela é interessante porque tem alguns trabalhos que mostram assim quantas vezes a pessoa pega no celular por dia. Gente, é assustador, né? Eu digo por mim mesmo. É que tanta coisa que a gente tem que resolver no celular. O celular hoje é banco, celular é comunicação direto com clínica, né? Celular você faz tudo hoje, né? E a gente tem que também saber dosar para a gente poder dar exemplo para os nossos filhos. Então, isso é outra coisa muito difícil, não é fácil. Aqui em casa eu estou tentando, desde semana retrasada, quando eu chego do trabalho, eu já vou, tomo meu banho, meu celular fica carregando,
lá no meu quarto, eu desço, janto com os meninos, depois da janta é que eu vou lá e pego de novo, porque senão não param, a demanda não para, né? A Não. gente tem, e quando não é a demanda, é aquele falso entretenimento, né? Quando você não está resolvendo alguma coisa de trabalho, da clínica, residência e tudo mais, a gente acaba vendo, não, vou ver o que tem aqui no Instagram, vou ver aqui o Facebook, vou ver uma notícia tal. E você deixa de dar atenção para os seus filhos ali, eles não estão te vendo com a tela. Você vai perder totalmente sua moral na hora de falar das telas, né? É. E eu levei uma chamada Aqui em da casa, Ana. Ela mesmo virou para papai, está com muita tela. Eu falei, não, então papai não vai usar a tela no jantar. o Bruno um dia estava vendo uma reportagem onde falava que do perigo, né, das telas. Agora, toda vez que os meninos veem que eu estou com entretenimento, né, no celular, porque aqui em casa é difícil, porque o Bruno trabalha com internet e agora Sim, com teletrabalho, né, escola, o grupo de WhatsApp ali de cada turma, então eu fico muito no telefone e no computador. Mas aí eu explico direitinho para eles que eu estou no trabalho. Aí quando eles veem que eu estou ali no Instagram, alguma coisa, eles falam, mamãe, a entrevista falou que o excesso de eletrônico faz esquecer do filho. Então, assim, ele mais bonitinho, chama atenção mesmo, puxa a orelha, sabe? Ele fala, ó, faz esquecer do filho, pode largar. E aí você, nossa, e larga, né? Mas é isso verdade. aí, é muito importante dar o exemplo, né? Com E certeza. aí, para o Com certeza. sucesso, Tiago, eu deixo duas palavras para ter o sucesso aí na limitação do uso do eletrônico, para que a gente tenha um bom desenvolvimento das crianças no, né, na alfabetização, né, para a alfabetização, né, no desenvolvimento Uhum, dela escolar. O limite, né, precisa ter perfeito. esse limite, saber estabelecer limites ali. E o amor, né? A gente precisa ter bastante amor. Não tem pai sem amor, não. A criança precisa de Exato. afetividade, precisa de amor, precisa de carinho, para que ela possa aprender e entender tudo aquilo ali que a gente está fazendo para elas, né? Exato. Exato. E se esse exemplo for dado com amor e com carinho, não vai ter erro, né? Realmente isso daí Não, vai, não, a criação vai ser diferenciada, né? vai Isso você sim. vê, né? Como pedagoga, você vê na sala de aula, né? A criança, o estímulo, Sim, como é o desenvolvimento. A gente vê isso de um filho para o outro, né? Eu já achava que a segunda era mega esperta, e era, mas na hora que chegou a terceira eu falei, nossa, eu achei que não tinha jeito de ser mais bagunceira. Então, esse é estímulo, assim os mesmo. professores que eles vão tendo em casa, isso muda muito também, né? Né? E é muito importante ter esses pais que apoiam, né, Tiago, a escola, as professoras. A gente sabe que não é fácil tirar um tempinho, né? É bem complicado tirar um tempo, mas é necessário para ajudar as crianças nas atividades, para estudar um pouquinho, para ler um livro para elas, para ter essa Sim, interação. Isso faz toda a diferença na educação e na escolarização da criança. sim. São outras crianças. Isso é muito legal porque a empolgação que eles tinham de ver um desenho, ainda tem, gostam muito, mas ela se equivale Sim, hoje com a empolgação do livro. Porque uhum, aí, ao tirar a TV durante a semana, a gente colocou muito mais livros dentro de casa. Eles leem livros assim é toda verdade. semana. E a gente tem o hábito de ler com eles. Então, sempre após a janta, a gente lê um capítulo de um livro, um pedaço de um livro. Isso faz uma diferença enorme. Eles ficam mega empolgados. Então, eles trabalham essa atenção auditiva, eles trabalham a interação, de entender a história, de conversar com os pais. Então, isso é um negócio que é imensurável os Começa a ganhos que ler com o você vai irmão. ter. Exato, começa a ler para o irmão e vai desenvolvendo. A Ana está com 5 anos, já começou a ler vendo José de Sete ser alfabetizado. É incrível como Então eles isso é aprendem, muito né? bom. É, O Gabriel fez muito bom. 4 agora, e às vezes eu estou estudando com o João Francisco e ele responde de ter visto eu ensinar o João. Então, assim, Isso, é incrível, é muito prazeroso ver, exatamente. participar e viver isso com eles, né? E são Exatamente. coisas que às vezes com a televisão, com os jogos, a gente não iria viver com eles. Então é Sim, muito bom porque isso. fica ali de forma passiva, né? Você não tem essa vivência. Tem uma pergunta aqui, Patrícia, sobre o uso de colírio de atropina. Isso é interessante porque alguns pais já devem estar sabendo desse colírio.
Ele é um colírio que a gente usa. Na verdade, o colírio de atropina já tem há muito tempo. Antigamente, o exame oftalmológico, voltando aí uns 30 anos, era feito só com colírio de atropina. E a pessoa ficava com aquela pupilona dilatada uma semana, até 2 semanas, podia ficar. Ele é muito potente. E aí, alguns estudos surgiram mostrando que ele, bem diluído, na concentração de 0,01%, alguns colegas já falam em 0,025, outros falam 0,005, e aí dá uma briga aí, todo o congresso nosso, mas isso aí já é outro ponto. O importante é que a atropina, bem diluída, e o mais aceito, e o que já está liberado pelo Conselho Federal de Medicina, é o uso dela 0,01%, ela não trata a miopia, mas ela ajuda a diminuir a velocidade de progressão dessa miopia, tá? Então, eu não lembro quem que perguntou aqui sobre o colírio. Adriana. Então, Adriana, esse colírio é um colírio que a gente pode usar. Geralmente a gente inicia aí entre 4 e 5 anos de idade e ele vai ser usado a longo prazo. Esse colírio eu prescrevo muito pouco, porque ele tem alguns critérios a serem seguidos, né? E na medicina a gente tem que tomar muito cuidado. O professor meu gostava de falar que você não pode ser nem o primeiro nem o último, né? Você não pode ir em toda novidade já de uma vez, mas também você não pode ficar para trás. Então, existem critérios, tá? Esses critérios, entre eles está o tamanho, a medida do crescimento do olho e a evolução de grau. Então, se essa criança está apresentando mais do que 1,25 de evolução de grau de miopia por ano, associado a um crescimento axial desse olho, aí a gente pode iniciar o uso do colírio de atropina se não tiver nenhuma contraindicação sistêmica também, tá? E aí a gente faz o uso, geralmente usa uma vez ao dia, à noite, e essa criança a gente vai acompanhando. E alguns estudos têm mostrado que o resultado é muito bom. Crianças que tinham um potencial, uma curva que iriam atingir aí 6, 8 graus de miopia, acabam atingindo 2, 3 graus. Então não é que o menino vai deixar de ser míope, ele vai ser um míope, não alto míope, né? E você tem olhos aí que Entendi. você não consegue operar com 6, com 7, mas você consegue operar com 3 para tirar o grau. 3 graus, dificilmente você vai ter uma miopia degenerativa, que a gente chama, que tem aquele problema da retina. Já graus acima de 6, 7, isso já é mais arriscado, né? Então não é um colírio que vai tirar a miopia nem reduzir a miopia, ele reduz a progressão. Mas tem indicações muito bem estabelecidas e aí você tem que conversar junto com o seu oftalmologista, tá? Não é um negócio assim, vou lá passar. Inclusive ele é feito sob encomenda só, se não me engano a gente só tem as farmácias que fazem em São Paulo e uma, se não me engano, em BH, tá? E aí papai e mamãe Bom tem que saber. encomendar, tem toda uma manobra nisso aí, né? Certo. Muito bom. Tem alguma outra dúvida? Pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade se quiser tirar alguma dúvida. Nós ainda temos um tempinho. Isso. Deixa eu ver Eu se tem acho que é mais isso. alguma Bem, pergunta aqui. Bom, creio que é isso. Relembrando então a informação básica aí, a criança ela deve fazer a primeira avaliação oftalmológica quando sai da barriga da mamãe, no hospital ainda, que é o teste do olhinho básico, que a gente joga uma luzinha para ver o brilho, o reflexo vermelho do olho, tá? Esse exame é básico, ele tem que sair de lá com a cadernetinha dele assinada se esse exame está normal ou alterado. Se esse exame está alterado, tem que procurar um médico oftalmologista para fazer um exame mais aprofundado, né? Aqui em Brasília é muito comum, às vezes, o papai e a mamãe irem lá no consultório com a criança com 10 dias mais ou menos, para poder fazer um teste ampliado, que a gente chama, que a gente dilata a pupila e já olha o fundo de olho todo, né? E além dessa avaliação, o ideal é que a gente faça uma avaliação semestral até os 2 anos de idade e a partir dos 2 anos uma avaliação anual, justamente para não deixar passar aí as altas ametropias, os altos graus que podem ter, alguns tipos de estrabismo, que nem todo estrabismo é aquele olhinho torto, torto, alguns são muito discretos e tem que ser tratado cedo, né? Então, finalizar também com essa mensagem de lembrar de fazer a rotina oftalmológica da criança, tá? certo. Patrícia, muito obrigado. Gostei demais do Eu que agra- convite, da conversa eu contigo, que agra- né? eu que agradeço, foi ótimo, deu para aprender bastante coisa, tanto do seu lado profissional, como do seu lado, né, de pai. Foi ótima a conversa, agradeço.
por ter aceitado, né? Muito obrigada. Muito Passando a bom. pandemia, nós temos que encontrar, né? Tem, colocar esses meninos para jogar uma bola, para aglomerar. Se Deus quiser, ainda vai poder Tem, isso. sim. Se Deus quiser, Vai né? sim, se Deus quiser. Obrigadão, gente. Então, Obrigado por ter participado aí, todo mundo que esteve com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem do tema, às vezes esqueceu de perguntar alguma coisa, pode mandar aí no Insta, no direct, que a gente vai respondendo. Tá verdade. bom? Obrigadão, um abraço pro Bruno, pros meninos aí. Deus abençoe todos aí, um bom resto de semana. Amém. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, Tchau. tchau. Abraço, beijo.